Descubra o segredo da alegria inabalável. Lições de Filipenses. O livro de Filipenses é uma das epístolas, ou cartas, do Novo Testamento da Bíblia, escrita pelo apóstolo Paulo. É uma carta rica em ensinamentos sobre alegria, humildade, unidade e a centralidade de Cristo na vida cristã, mesmo em meio às adversidades. Vamos explorar o conteúdo de Filipenses capítulo por capítulo para entender melhor o contexto e a mensagem central de Paulo. Contexto geral. Autor, apóstolo Paulo. Data, aproximadamente 60-62 depois de Cristo. Local, Paulo escreveu esta carta enquanto estava preso, possivelmente em Roma. Destinatários, a igreja em Filipos, uma cidade na Macedônia, atualmente parte da Grécia, que Paulo havia fundado durante sua segunda viagem missionária. Propósito da carta. Paulo escreve para agradecer aos filipenses por seu apoio e encorajamento durante sua prisão. Ele também aborda questões como a necessidade de unidade e humildade na igreja, exorta os crentes a permanecerem firmes na fé e encoraja-os a se alegrarem no Senhor em todas as circunstâncias. Estrutura e resumo do conteúdo. Filipenses 1. A alegria em Cristo mesmo em adversidades. Saudações e ações de graça. Paulo começa com uma saudação calorosa, expressando sua gratidão pelos filipenses e orando por eles. Ele destaca a comunhão, koinonia, no Evangelho, que eles têm com ele, e a confiança de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. 1:6. Paulo e suas correntes. Paulo compartilha como sua prisão está servindo para o avanço do Evangelho, pois sua situação tem encorajado outros a pregarem com mais ousadia. Ele expressa o dilema entre viver, continuar seu ministério, e morrer, estar com Cristo, mas decide que continuar a viver é mais necessário para o bem dos filipenses. Exortação à unidade e coragem. Paulo exorta os filipenses a viverem de maneira digna do Evangelho, permanecendo firmes e unidos em espírito, sem se deixarem intimidar pelos adversários. Filipenses 2. Humildade e o exemplo de Cristo. A humildade de Cristo. Este trecho é um dos textos cristológicos mais importantes do Novo Testamento. Paulo exorta os filipenses a terem a mesma atitude humilde de Cristo, que, sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo e assumiu a forma de servo, tornando-se obediente até a morte na cruz. Por isso, Deus o exaltou sobremaneira. Luzes no mundo. Paulo encoraja os crentes a trabalharem na sua salvação com temor e tremor, permitindo que Deus opere neles para que possam ser luzes no mundo. Timóteo e Epafrodito. Paulo planeja enviar Timóteo para encorajar os filipenses e recomenda a Epafrodito, que havia se arriscado para ajudar Paulo, mas havia adoecido gravemente. Filipenses 3. O valor de conhecer Cristo. Advertência contra os judaizantes. Paulo alerta contra aqueles que promovem a circuncisão como necessária para a salvação, afirmando que a verdadeira circuncisão é a do coração. Ele compartilha seu próprio testemunho, considerando tudo como perda por causa de Cristo. Progredindo para o alvo. Paulo compara a vida cristã a uma corrida, onde os crentes devem prosseguir para o alvo do prêmio da soberana vocação em Cristo. Ele exorta os filipenses a seguirem seu exemplo e a manterem a esperança na ressurreição futura. Filipenses 4. A alegria e a paz em Cristo. Exortações finais. Paulo exorta os crentes a se alegrarem no Senhor sempre, a serem gentis e a substituírem a ansiedade pela oração, prometendo que a paz de Deus guardará seus corações e mentes em Cristo Jesus. A gratidão de Paulo. Paulo agradece aos filipenses pelo apoio financeiro que lhe enviaram, mas afirma que aprendeu a estar contente em qualquer situação, seja na abundância ou na necessidade. Ele enfatiza que tudo pode ser feito por meio de Cristo, que fortalece. Conclusão e saudações finais. Paulo termina com saudações pessoais, incluindo uma menção aos santos na casa de César e uma bênção final. Temas principais: alegria em Cristo,
Um dos temas mais marcantes de Filipenses é a alegria, que Paulo menciona repetidamente, mesmo enquanto está preso. Humildade e unidade. Paulo enfatiza a necessidade de humildade e de unidade entre os crentes, usando o exemplo de Cristo como o modelo supremo, sofrimento e esperança. Paulo apresenta o sofrimento como parte da vida cristã, mas que deve ser suportado com esperança, pois traz frutos para a eternidade. A centralidade de Cristo. Cristo é o centro de tudo, da vida, da esperança, da salvação e do exemplo a ser seguido. Conclusão. O livro de Filipenses é uma carta poderosa que desafia os crentes a encontrar alegria em Cristo, a viverem de maneira digna do Evangelho, a manterem a unidade e a humildade e a focarem na esperança da glória futura. É um testemunho inspirador de como a fé pode transcender as circunstâncias mais difíceis. Livro de Filipenses, capítulo 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos com os bispos e diáconos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo o conhecimento,